A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez juntos para estudarmos a EBD, para estarmos mais uma vez passando por uma lição da EBD, dessa vez a lição de número 4, nesse quarto trimestre de 2020, e sobre o tema, o drama de Jó. Sou o pastor Zé Francisco e convido você a estarmos juntos, refletindo sobre esse assunto tão relevante, importantíssimo, para que nós exerçamos a nossa fé com plena confiança no Deus Todo-Poderoso, no Altíssimo Deus, que tem domínio e poder sobre todas as coisas e que está conosco em todo e qualquer momento. Vamos ao textual da lição, encontra-se no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 21, que nos diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor te tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a verdade prática nos diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então, aqui o escritor nos chama a atenção a permanecermos fiel em toda e qualquer circunstância que a vida proporcionar. Por mais agravante e dura que seja a vida, o Senhor está conosco. Não é sinal de abandono passar por provações, por necessidades, mas nós precisamos buscarmos ao Senhor, permanecermos fiéis, temente, e suplicar e confiar na misericórdia do Senhor. O texto bíblico em classe encontra-se no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículos 13 a 22, e capítulo 2, versículos 6 a 8. E você deve ler com toda atenção, para que fique bem mais familiarizado com a lição. Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, e capítulo 2, versículos 6 a 8. O propósito dessa lição, o objetivo geral, é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Ele, independente da situação que ele passou, ele manteve a fidelidade a Deus. E os objetivos específicos, que onde o escritor traz os temas, os tópicos da lição, primeiro propósito é revelar que revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. O segundo tópico é explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelo vento. E o terceiro tópico é demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Então, vai falar diretamente sobre o sofrimento de Jó. Você deve ficar atento para que possamos extrairmos algo que nos dê segurança, confiança plena em qualquer circunstância que a vida proporciona. A introdução da lição nos diz assim: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas
seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de um homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante, de uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada. Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados. Os outros mortos em desastre. Aparentemente naturais, os filhos, seus bens mais preciosos, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, irmãos, o objetivo maior dessa lição é mostrar todos os momentos que Jó passou nas suas perdas, como aconteceram, e mesmo assim ele permaneceu de fé. Foi, de fato, ele mostra aqui que os cineastas mais capazes de mostrar acerca de dramas seriam incapazes de transmitir na íntegra tudo aquilo que Jó sofreu. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre a tragédia na natureza econômica. Aí ele está dividido em subtópicos, 3 subtópicos, ou 4 subtópicos melhor, que diz assim, o primeiro é o sucesso na esfera comercial. Isso está falando do como ele vivia em relação aos demais da sua época. Sucesso na esfera do campo. Aí depois vai mostrar o ataque do diabo na esfera comercial e o ataque do diabo na esfera do campo. Então o homem é atingido, exatamente tirado dele todo o que ele tinha de precioso, e ele passa a viver uma vida totalmente de sofrimento. Vamos então ao primeiro tópico, subtópico, que diz assim, é o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado, que havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente, o respeito, a admiração, a riqueza, a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pelas grandes quantidades de animais e servos a serviço dele. O comércio era a atividade do campo. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã na produção de
de textil. Por outro lado, camelos e jumentas estavam a serviço de transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como o homem de negócio. Então, ele fala da grandeza do sucesso de Jó no campo comercial, porque ele era um homem do campo, a sua produção através do rebanho, através da produtividade da terra, ele usava os animais como os camelos, as jumentas, para fazer o transporte desse produto, para levar para os comércios. E aí, como ele tinha muitos empregados, tinha muita gente, nota-se que ele era um homem super bem sucedido, podendo comparar hoje aos melhores industriais e empresários dos nossos dias, um homem que tinha uma vida totalmente alibada, uma vida bem próspera, acima de todos os homens da sua região, da sua época, e acima de tudo tinha respeito e destacava-se dos demais homens da sua cidade e até da sua região, da sua época. Então o Jó, ele produzia com a lã das ovelhas, ele era um material que produzia tecido, e tecido sempre foi algo que há uma necessidade de todos os homens, desde daquelas épocas, quando o homem foi, de fato, prosperando e chegando ao entendimento que havia necessidade de se cobrir a nudez, então o homem foi criando tecidos para poder fazer as vestimentas e tudo que dependia de muito trabalho, e Jó tinha as ovelhas que lhe produziam a condições de produzir muitos tecidos. E aí, e a produtividade do campo, embora não se destaque aqui, por certo, muito trigo, muitas coisas que da sua época, que era a alimentação geral da população, o Jó tinha tudo em abundância. Isso lhe fazia se destacar diante de todos. O segundo subtópico diz assim, na esfera do campo, a atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas jumentas e bois ao seu serviço demonstrava que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra e não um homem nômade, um homem sem habitação. Era um homem que tinha, de fato, residência física, residência fixa, e também tinha movimentos não só no campo como na cidade. Então Jó tinha de fato uma riqueza invejável, tudo isso vindo da bênção de Deus sobre a sua vida por meio da sua fidelidade e trabalho. Como alguns autores supõem, estudiosos destacam o fato de que palavras hebraicas abudash, encontrada somente em Jó e Gênesis, é uma referência direta à lavoura. Então Jó era alguém que tinha sua produtividade vinda da lavoura, e só duas referências há na Bíblia, vindo
em relação à lavoura. Só duas referências há na Bíblia, que é no livro de Jó e no livro de Gênesis. Então, era do cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, jumentas, as ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então, no sentido moderno do termo, quer dizer que Jó era um homem de grandes atividades comerciais e produzia em abundância, e tudo quem tem abundância automaticamente tem mais facilidade para se adquirir riqueza, né? O campo produzia muito, mas nós encontramos aqui que havia muito trabalho de Jó. Jó tinha, por certo, Jó era uma pessoa muito respeitosa para com seus prestadores de serviço, para com seus trabalhadores, seus servidores. Todos eles eram bem tratados por Jó e tudo fluía de maneira abundante. Então, mostra aqui que tudo isso Jó conquistou por meio de trabalho, por meio da fidelidade, mas não só cruzando os braços esperando a fé, pela fé sem ação, mas ele agiu e Deus o abençoou de maneira extremamente poderosa, e ele se destacou de todos os demais. Vamos ao terceiro subtópico, aqui do primeiro tópico, eu falo sobre o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi bancarrota, que quer dizer falência, foi a falência, a quebra. Esse negócio, tudo que Jó tinha, de um momento assim, com rapidez, Satanás destruiu tudo que ele tinha lá no campo. Sem animais de carga e transporte, de carga, o transporte estava prejudicado. Então, sem os animais, não tinha como ele transportar. Mas as coisas foram acontecendo tão rápido que logo até a intenção de Satanás era fazer a destruição para tocar nos pontos onde ele tinha um movimento, onde fazia todo aquele giro comercial e industrial e comercial. Ele tirou logo as engrenagens principais e causou grande destruição na vida financeira de Jó. Agora, o quarto subtópico diz o ataque do diabo na esfera do campo. Ele já tinha atingido a esfera comercial, quer dizer, ele não tinha condições mais de negociar, porque foi tirado dele o meio que transportava, e os empregados que faziam todo aquele movimento comercial, todos foram tomados rapidamente. Então agora vamos para o ataque na esfera do campo, que diz assim: da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo.
destruindo a sua fonte de produção de proteína de laticínio. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Isso é um exame. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investida de uma ação maligna, direta. Mas, muitas vezes, é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo uma consequência de uma crise de mercado. Todavia, o caso de Jó foi uma ação maligna e, em muitos casos, hoje também o é. Então, irmãos, ele quer deixar claro aqui o seguinte, que nem toda falência de empresa ou de comércio ou de negócios de uma pessoa, de um empreendedor, é por causa da ação de Satanás, é uma ação direta de Satanás, mas pode ser uma crise no mercado, pode ser uma falta de gerenciamento. Às vezes a pessoa tem uma riqueza e ela passa a não ter mais cuidado, ou entrega na mão de outros o cuidado e acaba sofrendo alguns ataques por outro lado, que a pessoa é roubada por empregado desonesto, essas coisas todas, pode levar uma pessoa a uma falência. Mas aqui o caso de Jó não, foi um ataque direto de Satanás ao que ele tinha por uma permissão divina, porque tinha outro motivo. Essa permissão divina, Deus não permite algo simplesmente porque tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele permitiu aquilo ali só para provar para Satanás que o que Satanás pensava a respeito de Jó, ele estava totalmente enganado, redondamente enganado. Mas então, ele atingiu todas as áreas na permissão de Deus, atingiu todas as áreas da riqueza de Jó, tirou de Jó tudo o que ele havia conquistado com anos e anos de trabalho, de labuta, e tudo foi tirado de repente. Então, nesse tópico que fala sobre a tragédia de natureza econômica, mostra como Satanás atacou a vida de Jó por todos os lados e fez do homem mais poderoso no sentido financeiro de toda uma região ou de toda uma geração, tornando esse homem numa vida de desgraça, de miséria. Vamos então ao segundo tópico, que fala sobre a tragédia da natureza familiar. Os filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Perdeu em um só dia 10 filhos de uma forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Os versículos 18 e 19 do capítulo 1. Não havia nada mais
trágico do que esse acontecimento. Perder um filho já é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. De fato é sinistro, sem explicação. Não existe a dor que uma pessoa passa quando perde um filho. Imagine a pessoa ter 10 filhos e todos eles morrerem no mesmo dia por um desastre. Tem que ter, de fato, a mão de Deus sobre a pessoa, para a pessoa não entrar em parafusos, não se desesperar. Então, ele mostra que Satanás atingiu a área familiar dele. Situação muito complicada. A que Jó viveu naquele momento, já tendo perdido toda a sua riqueza. Daqui um pouco vem a notícia, rapidamente, que também todos os seus filhos e os empregados que estavam ali servindo, todos eles morreram num momento só. É extremamente, irmãos, complicado como manter equilíbrio diante de uma situação como essa. E Jó se manteve fiel e íntegro, mesmo diante de situações como essa que ele viveu. Vamos prosseguindo sobre a esposa. A frase "amaldiçoa teu Deus e morre", atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceita a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e a morrer em paz. No entanto, as evidências do texto dispõem contra esse entendimento. A ação de Jó, ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca, afirma esse fato. Então, irmãos, há aqui na área teológica algumas interpretações com relação à vida de Jó. Uma vez que a esposa de Jó foi mantida de toda essa perda que aconteceu na vida de Jó, a esposa foi mantida, e ela, ao ver o sofrimento de Jó, ela diz: até quando tu vai preservar a sua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então, algumas pessoas mostram o seguinte: de repente, ela apavorada, desesperada, e a pessoa, quando está no desespero, às vezes fala coisas que não deveriam falar. Mas alguns autores alguns teólogos que costumam tentar amenizar a situação e dizendo que ela queria dizer uma outra coisa, queria estar abençoando Jó, mandando que Jó tivesse cuidado e aceitasse a morte, porque não tinha jeito. Mas, na realidade, irmãos, é que a mulher falou, de fato, foi algo atacando mesmo
por certo, algum momento de desespero, Satanás aproveitou a fraqueza e deu uma palavra para poder causar mais transtorno para a vida de Jó. Então, por isso que ele retrucou, dizendo: tu fala como falas loucas. Então, se ele retrucou, é porque a coisa não era uma coisa de consoladora, era uma coisa que estava atacando. Isso é que nos faz entender o texto, e também a visão aqui do nosso escritor, pastor José Gonçalves. Mostra que o texto sagrado não dá margem para a gente ficar nessa situação poupando. A gente entende que há um desespero da esposa de Jó, uma mulher que estava acostumada a viver lá no topo da pirâmide. Daqui um pouco ela vem para a base, ou abaixo da base até. Então a situação é extremamente complicada, mas só que entendamos, irmão, que acima de tudo Jó se manteve fiel mesmo debaixo daquela situação. Vamos ao terceiro subtópico, que diz assim: o fato: o vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos e a degradação familiar, como divórcio, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Irmãos, de fato, principalmente a família cristã, ela precisa ser referencial para as demais famílias. Infelizmente, existem famílias que não têm um compromisso com Cristo e acabam vivendo uma vida de mais harmonia, de mais entrelaçamento do que muitas famílias cristãs. É preciso que nos despertemos com relação a isso, porque muitas das vezes pessoas criadas na igreja, sendo orientadas, louvando a Deus, e depois chega a um certo ponto e começa a olhar para o mundo. Aí Satanás aproveita a ocasião, aproveita a oportunidade e entra levando a pessoa para o caminho da destruição, com drogas, da bebedice, da imoralidade, e como também os divórcios que tem tanto sido aceito nos nossos dias. Deus não aceita. Deus criou o homem para uma mulher e a mulher para um homem, mas os homens estão se concordando e aí estão fazendo tudo aquilo que a Bíblia condena, aceitando toda sorte de imoralidade, viu, irmãos? Sem contar as aberrações das uniões que estão sendo feitas hoje, homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso é condenado pela Bíblia. Não importa quem é que seja que tenha aceitado. O negócio é que a Bíblia permanece como sendo a palavra de Deus, porque o próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não haviam de passar. E, de fato, nós temos visto muitas pessoas trabalhando para poder tirar o brilho dessa palavra, mas essa palavra permanecerá sendo palavra de Deus, e se ela é de Deus, ela permanecerá tendo efeito. Quer rejeitem, quer aceitem, a palavra de Deus permanecerá fiel. Então, tenhamos o cuidado com nossa família, porque a família tem que ser preservada, e o casamento, principalmente, tem que ser preservado diante de Deus. Vamos, então, ao terceiro tópico, que fala sobre a tragédia na natureza física e psicológica. Os ataques do diabo agora na natureza, ele atacou em todos os lados para que jogasse Jó, fizesse com que os intentos dele viesse a ser revelado, que seria fazer Jó blasfemar contra Deus, mas ele levou
pancada sobre isso, porque Jó permaneceu fiel em toda e qualquer situação. Ó, vamos lá. O primeiro subtópico fala sobre o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassado, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens familiares, o adversário agora tem permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é drama muito distinto. É um drama muito distinto e na liturgia do Antigo Testamento ela dará a tônica ao restante do livro. Então, irmãos, de fato o ataque foi debaixo de uma permissão de Deus. Deus permitiu. Agora eu vou ver que ele tinha tirado tudo, Satanás tinha tirado tudo, toda a riqueza de Jó, tirado os filhos, tudo mais, os empregados, deixou Jó numa falência. Agora ele pede permissão para tocar na saúde de Jó. E o homem faz de tudo pela sua saúde, luta pela sua saúde, e aí Satanás ataca Jó ali na sua saúde. Vamos lá. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até a cabeça. Em Jó, no seu livro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se sobre cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo denotava quando se via acometido por uma grande tragédia, por uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, Masbalá, em hebreu, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele estava à morte entre cães, insetos e aves de rapina. Trágico. Viu, irmãos? A pessoa dizia, havia na antiguidade, havia as cidades onde era considerado lugar onde as pessoas que estavam na maior das desgraças eram levadas ou eram colocadas ali para esperar a morte. Não havia mais esperança, não tinha recurso da medicina. A pessoa era colocada ali. E naquele lugar, era num lugar alto, num monte, os cães iam sempre ali, os cães para lamber feridas, em busca de algo para comer também, os cães, insetos dos mais variáveis, aves de rapinas, tudo ia para ali, para aquele lugar, e de repente até os restos mortais eram comidos por animais. Era uma cidade de refúgio, e ali vivia a pessoa no meio da sujeira, da imundície. E Jó, quando sentou-se sobre cinza, como se estivesse numa situação dessa aí. A Bíblia não enfatiza para onde ele foi, mas diz que ele sentou-se sobre cinzas. E rasgou as suas vestes e sentou sobre cinza. Quando a pessoa estava numa situação dessa, estava no último grau de sofrimento. E Jó passou por tudo isso, tragicamente, mas ele manteve a sua integridade a Deus. Vamos lá, saúde mental, que é o terceiro subtópico. Aqui do terceiro tópico, saúde mental. Não há dúvida de que
Além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tentação psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Em Jó capítulo 3, versículos 1 a 14. Ainda que se mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado o dia do seu aniversário. Por isso ele amaldiçoou, de tanto sofrimento, tanta angústia, e ele amaldiçoou o dia que nasceu. Não tem motivo para que eu possa comemorar a minha data natalícia, uma vez que eu vivo numa situação dessa, de tanto sofrimento. Então, ele não reclamou, não amaldiçoou a Deus, não rejeitou Deus. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Só mesmo sofrendo, para a pessoa não comemorar o seu aniversário, não ter alegria no dia do seu nascimento, só debaixo de muito sofrimento, irmãos. Porque qualquer pessoa, por mais pobrinha que ela esteja, quando chega o dia do aniversário, ela se alegra, agradece pela data do seu aniversário. Então, mas quando a situação de sofrimento, de choro, a pessoa de fato reclama. Então, Jó, a Bíblia não dá apoio para ninguém dizer que ele entrou em depressão, mas a situação dele foi difícil. O que é uma depressão? Depressão é uma tristeza profunda. Tristeza profunda. Mas a Bíblia não mostra Jó, embora ele sofrendo, vivendo o sofrimento, lutando contra o sofrimento, mas não mostra ele entregando os pontos e se lamentando, se lastimando diante de Deus. Ele estava se lastimando diante da situação, mas diante de Deus ele se manteve fiel e íntegro. Vamos à conclusão. Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Viu, irmãos? Aqui que está a chave. Com toda luta, com todo problema, Jó permaneceu de pé. O diabo não conseguiu o seu maior intento, que era fazer Jó blasfemar contra Deus, blasfemar de Deus. Então, que sirva de exemplo para nossas vidas, que possamos de fato vivermos uma vida com muita confiança no Senhor, em qualquer que seja a situação que a vida proporcionar, que mantenhamos a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor está conosco, que no momento certo Ele vai se levantar contra aquele estado de fraqueza e vai fortalecer-nos e mandar o suprimento, as provisões para a nossa vida. Que o Espírito Santo aplique esse desejo, essa confiança em nossos corações, desejo de nos mantermos fiéis em qualquer que seja a situação. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, eu
Me apresento, sou o pastor José Francisco, pertenço à primeira IADA de Áustria, onde o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e a gente trabalha na congregação lá em Carlos Sampaio, na rua Iruçu, número 14, e a gente tem o prazer de estar te recebendo para junto cultuarmos lá naquele lugar. Deus nos abençoe, que você possa, eu creio que essa aula tenha contribuído também um pouco para te despertar, para que a gente possa aprender mais a viver as situações que a vida proporciona, sempre com a nossa esperança no Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde, no glorioso e santo nome de Jesus.